Bom, dando continuidade agora, tá? Então, o nosso estudo ali do transformador real, a gente vai ver agora, estudar a componente a gente vai estudar agora a corrente de excitação, tá? Do transformador, que é uma corrente elétrica ali que vai existir sempre, tá? No primário do transformador. A partir do momento que eu aplico uma fonte de tensão no primário, ela vai existir, independente de eu ter ou não carga no secundário, tá? Ela vai sempre estar existindo no transformador. Porque ela é necessária, tá? É uma corrente que vai estar parte dela vai ser para gerar o fluxo, né, no núcleo do transformador e vai outra parte para alimentar as perdas, né, que eu vou ter no núcleo. Então é uma corrente que vai existir sempre. A partir do momento que eu liguei, tá, o primário lá numa fonte, eu vou ter a corrente de excitação, tá? A corrente de excitação aqui, ela é a corrente então que entra aqui e se subdivide no ramo de excitação. Aqui eu tenho só o RC e o XM lá, que é para modelar o núcleo, né? Então a gente vai descobrir depois no ensaio vazio lá que a gente pode determinar os valores do RC e do XM, tá, com o ensaio, mas na realidade esses valores aqui não seriam constantes, a gente vai considerar no ensaio que eles sejam valores constantes, vou achar um valor fixo para o R e um valor fixo para o X. Só que como a corrente elétrica aqui, essas duas correntes aqui, que vão estar nesses componentes, elas não são senoidais, tá? Muito embora a tensão aplicada seja, o RC e o XM não deveriam ser constantes, tá? Então eles são aproximações daquilo que acontece na realidade, tá? Essas correntes elas não vão ser lineares, aqui não vão ser senoidais, por causa dos efeitos não lineares do núcleo, né? Tem saturação magnética, tem variação de permeabilidade, então essas não linearidades ali, né, que são intrínsecas ali ao comportamento físico do núcleo ali, elas vão estar me gerando correntes elétricas aqui, tá? Só a corrente de excitação, eu estou falando, né? E não vão ser senoidais, mesmo que a tensão aplicada aqui nesses caras aqui seja uma senoide, né? Então aqui eu tenho o primário, né? Vamos dizer que eu apliquei aqui uma fonte de tensão senoidal aqui, estou até desconsiderando aqui aquela resistência e a reatância de dispersão em série aqui, porque o objetivo é analisar a corrente de excitação, que vai ter só aqui nesses dois componentes aqui. Então a gente começa aqui, tá? Com essa expressão básica da lei de Faraday, considerando que a gente aplicou uma tensão senoidal, tá? No transformador, eu vou ter a tensão, tá? A sinoide de tensão e a de fluxo defasados 90 graus, porque uma é a taxa de variação da outra, né? Então eu teria seno e cosseno, né? Elas são funções que estão aqui no gráfico aqui defasadas em 90 graus, tá? De acordo com essa expressão aqui. E representando isso aqui, tá? No diagrama fasorial, eu vou ter exatamente isso aqui, então. Eu vou ter o fluxo aqui, tá? E defasado 90 graus dele, eu vou ter o E1 que está aqui. Aqui é a tensão autoinduzida, tá? E a corrente elétrica, tá? De excitação, ela é dividida em duas componentes. A corrente IH mais P, que desce aqui no resistor, e a corrente M, que desce aqui nessa reatância aqui, tá? Essa corrente aqui, tá? Ela é essa aqui que passa no resistor, ela é devido a dois componentes do circuito aqui. Um é para modelar, né, para suprir, aliás, as perdas que eu vou ter ali por correntes parasitas no núcleo, né? Porque aquele fluxo variando lá no núcleo vai, além de gerar uma tensão induzida no secundário, vai gerar uma tensão induzida no próprio núcleo, né? E como o núcleo tem uma certa resistência elétrica, eu vou ter uma corrente elétrica, né? Então uma parte dessa corrente é para isso daí e a outra é para ceder energia para a rotação dos domínios magnéticos, né? Que é necessário para que haja variação de fluxo no núcleo, né? Então, IH mais P é para esses dois fenômenos ali referentes ao núcleo, né? Logo, eles vão estar em fase com a tensão, né? Eu tenho aqui uma tensão aplicada, né? E o 1 está aqui, né? Em vermelho, em paralelo com os dois aqui. Logo, essa corrente elétrica aqui vai estar exatamente em fase com a tensão elétrica E1 induzida, né? Porque no resistor, tensão e corrente estão em fase. Já aqui no XM, aqui, eu vou ter essa corrente IM, que é a corrente de magnetização, é a corrente necessária aqui, né? A parcela da corrente de excitação necessária para gerar o fluxo, né? Então, como tensão e corrente aqui no indutor eles estão defasados 90 graus, né? Na realidade a corrente está atrasada 90, então a corrente acaba ficando aqui em fase com o fluxo, né? Então, fazendo a soma vetorial, tá? Dessa corrente aqui com essa daqui, eu chego na corrente de excitação, que é a corrente que entra aqui, tá? É a soma vetorial desses dois fasores aqui. Bom, agora eu vou tá explicando aqui o porquê que o fluxo agora ele depende da tensão aplicada, tá?
A gente tende a imaginar ali que o fluxo ele vai seguir a forma de onda da corrente, né, sempre, porque na realidade o campo magnético e o fluxo eles vêm da corrente, são efeitos da corrente elétrica, né. Mas a gente vai ver que o fluxo aqui, tá, isso é meio contraintuitivo, mas ele depende basicamente aqui nos circuitos magnéticos da tensão aplicada, tá. Então, vamos considerar aqui que a gente tem aqui o primário do transformador, tá, que tem a resistência séria, a reatância de dispersão e o ramo de excitação aqui, tá. Só que vamos desconsiderar esses dois caras aqui, porque o valor deles aqui com certeza é centenas de vezes menor do que esse cara aqui. Então a queda de tensão aqui que eu teria aqui seria praticamente desprezível, né, nessa malha que eu tenho aqui. Logo, V1, que é a tensão aplicada, seria praticamente E1, que é a tensão induzida aqui, né, pela ação desse indutor aqui. E a gente sabe que E1 é N1 de φ dt, né, a tensão autoinduzida. Então E1 igual a V1 igual a N1 de φ dt. Logo, se a gente isolar o fluxo, tá? Isolar o fluxo, passar o dt para cá, o N1 para baixo, e aplicar a integral dos dois lados, a gente vai obter uma expressão pro fluxo aqui, que é exatamente essa daqui. Então percebam que o fluxo, ele depende exatamente da integral da tensão aqui, tá? Então se eu aplicar uma tensão senoidal, né, geralmente é a tensão que se aplica no transformador, eu vou ter que a integral de uma função senoidal vai me dar outra função senoidal, que é essa daqui, né? Logo, termina que o fluxo vai ser dado por essa expressão aqui. Ou seja, o fluxo vai acabar seguindo, né, a mesma forma de onda da tensão aqui. Só que a gente vai ver lá que a corrente de excitação que a gente viu antes ali, ela não é senoidal. Muito embora o fluxo, né, a tensão aplicada seja senoidal e o fluxo também vai ter que ser senoidal. Então isso aqui é uma condição, tá? Eu provei aqui matematicamente que o fluxo tem que ser dado pela integral da tensão aplicada, logo se a tensão aplicada for uma função senoidal, o fluxo tem que ser uma função senoidal, tá? Então, agora a corrente elétrica, tá? Analisando a corrente elétrica aqui do ponto de vista do circuito magnético. A gente vai ver depois na próxima aula ali o circuito magnético, mas adiantando uma parte dele, tá? Isso aqui é o circuito magnético de um transformador sem carga no secundário, tá? Com o secundário aberto. Logo, a única corrente que eu vou ter no primário e 1 aqui vai ser a corrente de excitação. Então, da teoria de circuitos magnéticos, a gente sabe que a força magnetomotriz, tá? Que é N1 e 1, número de espiras I1 vezes a corrente I1 no primário, é o fluxo vezes a relutância do primário, tá? Isolando o fluxo, né, passando a relutância para baixo, né, e substituindo a relutância pela expressão dela, que é essa daqui, a gente obtém essa expressão para o fluxo. Arrumando essa expressão aqui, a gente vai obter isso daqui, tá? A gente já viu, tá, no slide anterior, que o fluxo tem que ser senoidal, tá? Eu apliquei uma tensão senoidal, eu provei matematicamente que o fluxo tem que ser uma senoide. Logo, essa condição tem que ser atendida, tá? Isso aqui é uma constante, tá? N número de espiras 1 vezes a área, vezes a largura do comprimento médio do núcleo, né? Então, se isso aqui vai ser uma constante, não vai estar variando aqui nessa expressão. É um K, tá? Uma constante aqui. Agora, a questão é essa daqui, tá? A permeabilidade magnética do material, do núcleo, ela não vai ser uma constante. Muitas vezes a gente considera ela constante, mas na realidade ela acaba variando um pouco. E como isso aqui é constante, o fluxo tem que ser uma senoide. Se isso aqui variar, essa corrente elétrica vai ter que compensar essa não linearidade do núcleo, né? Ou seja, a variação da permeabilidade aqui, de forma que produza uma tensão senoidal, tá? Então, a corrente elétrica, é bem o que está escrito aqui, a corrente elétrica se adapta à não linearidade do núcleo de modo a produzir o fluxo requerido pela tensão aplicada na entrada. Então, a corrente vai ter que se virar literalmente aqui, tá? Ela está compensando essa não linearidade do núcleo aqui, que se reflete na variação da permeabilidade, tá? Isso aqui teria que analisar a curva de B por H lá do material, né, ferromagnético, para estar entendendo bem por que essa permeabilidade varia. Mas enfim, como ela vai variar, a corrente elétrica vai acabar que não vai ser uma senoide, né? Porque se isso aqui fosse constante, isso aqui já é constante, isso aqui tem que ser uma senoide, aí a corrente seria uma senoide também. Mas por causa dessa variação, ela vai acabar não sendo uma senoide, tá? E dá para provar isso aqui também do ponto de vista do circuito elétrico agora, tá? Considerando, antes foi do circuito magnético, agora olhando para o circuito elétrico, tá? Eu vou ter uma tensão V1 aplicada, vou estar olhando para a corrente de magnetização aqui, que é essa que está passando aqui, tá? É V1 dividido por Xm, Xm é 2πfL, L é N ao quadrado sobre a relutância, e a relutância é isso daqui. Logo, se eu tenho uma senoide
isso aqui, o resto tudo é constante, tá? 2πf, n ao quadrado, L, a área, tudo constante. Se esse cara aqui variar, que nem eu falei que ele vai variar antes, tá? Uma senoide dividido por uma coisa que está variando aqui, que não é uma constante, eu vou ter uma corrente elétrica aqui que não vai ser, portanto, uma senoide, né? Então é um outro ponto de vista aqui para analisar, né, a corrente elétrica de magnetização, né? Que é o ponto de vista do circuito elétrico. Então aqui a gente tem uma comparação aqui, né, entre o gráfico do fluxo aqui, por força magnetomotriz, tá? Isso aqui vem lá da teoria lá dos circuitos magnéticos. E percebam aqui que a senoide de tensão induzida, a senoide de fluxo, que a gente tinha no slide de antes lá, e a corrente de magnetização aqui. Percebam que isso aqui não é uma senoide, né? É uma senoide aqui, mas com harmônicas, né? Então, essas harmônicas, elas são quanto mais saturado tiver o núcleo, né, quanto mais próximo dessa região aqui de saturação, maiores vão ser as componentes harmônicas e mais isso aqui vai se deformar, né? Basicamente, se o núcleo estivesse trabalhando numa região linear aqui, onde a permeabilidade é aproximadamente constante, isso aqui até poderia ser, sim, aproximadamente uma senoide, né? Que aqui é a corrente de magnetização. Então, um componente fundamental, tá, da corrente de magnetização em fase com a senoide de fluxo, tá, exatamente como está mostrado aqui. E quanto mais saturado, maiores serão as harmônicas, né, da corrente de magnetização aqui. A corrente de perdas, tá, aquela que passa no RC lá, ela tem uma componente fundamental aqui, que é a componente de perdas por correntes parasitas, tá? Mas ela vai acabar não sendo linear, ela vai ser essa corrente aqui em decorrência da energia ali para rotacionar os fluxos, né? Principalmente porque satura, né, os domínios magnéticos do material, e aí eu vou acabar gerando uma corrente que também não vai ser linear. Então eu tenho uma corrente de magnetização que não é uma senoide, essa aqui também, IH mais P, não é uma senoide, tá? Essa senoide aqui é a do fluxo, novamente, para representar o fluxo. E somando aquelas duas componentes, lá a gente vai ter a corrente de excitação, tá? Que vai ser isso daqui. Essa aqui vai ser a cara da corrente de excitação. E então eu tenho aqui uma imagem, tá, de um osciloscópio aqui. Dá para medir aquela corrente de excitação colocando um resistor shunt no primário, né? Um resistor de baixo valor. E aí, aqui no canal 1, aqui a gente tem a corrente de excitação, tá? É bem parecida com essa daqui que a gente viu aqui. E esse canal 2 aqui, tá? Era uma carga ali baixa que eu tinha de uma carga de alto valor ali no secundário ali, tá? De alta impedância, né? De baixa corrente, que faz parte de um experimento lá que eu fiz para obter a curva de esterese ali do material ferromagnético. Inclusive eu tenho um vídeo depois sobre isso daí, se alguém quiser assistir. Mas essa forma laranja aqui, então, é a da corrente elétrica, tá? Então, na próxima aula a gente vai estar continuando ali, tá? Tá estourando o tempo aqui já. Então é isso aí, até a próxima.